A partir dos relatos compartilhados por 3 professores que atuam em diferentes países, nesse vídeo a gente busca refletir sobre os dilemas colocados à educação escolar a partir da pandemia de Covid-19 e, especialmente, verificar, observar em que medida esses dilemas se aproximam daqueles que nós temos observado aqui no contexto brasileiro e em que medida eles se distanciam deles. Sou professor aqui na Colômbia, especificamente em Bogotá, de uma escola pública, o Colégio San Agustín. Sou professor de ensino médio, especificamente da disciplina de tecnologia. Vou falar para vocês como é que é o governo e como é que aqui na Colômbia tem se dado as gestões em educação pela conta da pandemia, tá? Bom, para começar, a gente tem que fazer uma diferenciação. E uma coisa é nacional e outra coisa é Bogotá. Em Bogotá, as escolas fisicamente estão fechadas, mas virtualmente os professores e a Secretaria de Educação, que é a representação da prefeitura, ordenou que todos os professores criaram estratégias para estar conectados o tempo todo ou da melhor forma com seus estudantes. Por exemplo, no meu caso, minha escola é de periferia e a gente criou estratégias para estar conectado com os estudantes, tenham ou não tenham conectividade, internet. A secretaria criou um programa chamado Aprende em Casa. Essa estratégia está procurando neste momento que os estudantes continuem em aulas pelo meio da criação de material, que os professores criam um material. Então, o professor cria um material que pode ser impresso ou pode ser digital e dá para os estudantes. Eles, pela ajuda de seus pais, em casa, desenvolvem todas as coisas e enviam para os professores as respostas. E vai depender da escola, vai depender dos estudantes, vai depender de muitas variáveis, se eles vão conseguir ter acesso a aulas pelo meio das plataformas ou outras circunstâncias. No caso das escolas privadas, eles fizeram uma coisa diferente. E eles só trasladaram a presencialidade para a tela do computador. Ou seja, continuaram nos horários, continuaram com a jornada normal, mas agora frente na tela. Isso é com as escolas privadas. Bom, isso tem um problema. No caso dos estudantes, a gente já tem analisado que a internet tem se convertido em um método de exclusão, porque para aqueles estudantes que têm o acesso à tecnologia, acesso à internet, para eles é ótimo. Para eles podem fazer tudo o que os professores mandam para eles. Mas para os estudantes que não têm, então tem muitos problemas. Então a internet tem se convertido em um método de exclusão. Os pais têm que se involucrar, têm que estar mais na frente da aprendizagem de seus filhos. Então, em casa, tem convertido muitos problemas, principalmente pela logística. E para os professores, isso tem se convertido em um aumento, em um incremento exponencial de trabalho. Em termos gerais, este é o panorama para Bogotá. Eu sou formada em letras e atuo como professora de italiano no ensino fundamental. No momento eu me encontro em Córdoba, na Argentina.
Uma das primeiras medidas que o governo tomou aqui na Argentina frente ao anúncio da pandemia foi a suspensão das aulas. Isso aconteceu por volta do dia 17 de março. É importante dizer que aqui na Argentina o ciclo letivo inicia no mês de março. Então houve aí um período muito curto de tempo entre a reincorporação desses alunos no sistema e essa nova realidade de que as aulas continuassem, o processo educativo continuasse, mas tendo as crianças já dentro de casa. Durante os primeiros meses, o que eu verifiquei foi um período de adaptação, não só do corpo docente, mas também das famílias. E isso, quando eu digo adaptação, eu me refiro ao melhor uso das novas tecnologias e a um olhar também diferenciado. E aí eu me refiro às famílias sobre como auxiliar e como acompanhar mais de perto esses alunos no processo de ensino-aprendizagem. Passada essa primeira instância da novidade, né, do susto, da adaptação, eu acho que a gente agora se encontra no momento de ajuste e de reajuste constantes, não só por parte da escola, mas por parte também das famílias, e essa tentativa de ajuste vai permear, acho que todo esse período em que o processo de escolarização for realizado no espaço casa e não mais no espaço escola. Aqui na Argentina eu vejo que não só há o uso em primeiro lugar das novas tecnologias, então professores que recorrem ao Zoom, que enviam conteúdos por e-mail, gravam vídeos, áudios, utilizam o WhatsApp, mas também há outros recursos em localidades mais remotas, onde professores utilizam rádio, elaboram material para essas famílias que não têm acesso à internet, não têm um computador, uma televisão. Algumas escolas públicas elaboram material que é retirado por essas famílias, né, e contempla um período aí de tempo e é constantemente refeito esse material. Aqui o governo, que apresenta um canal da televisão aberta com conteúdos educacionais e culturais, nesse momento está utilizando como um recurso de auxílio, como uma ferramenta para que esse processo de escolarização continue. E então é recriado, eu acho muito interessante isso, o espaço escola é recriado nesse cenário da televisão e um docente de cada matéria e de cada ciclo ministra as aulas, né, obedecendo sempre a currícula escolar nacional. Eu sou professora de História e Sociologia na França, onde eu dou aula para um nível médio profissionalizante e numa pós-graduação numa escola de comércio, né, numa business school. O governo francês, assim que começou a quarentena, né, ele decidiu que o ano letivo não deveria ser interrompido, então as aulas deveriam continuar à distância para todos os níveis da educação. Eu trabalho em duas instituições privadas, então a minha experiência em termos de adaptação ao sistema talvez tenha sido um pouco diferente de quem está no sistema público, porque as duas instituições muito rapidamente disponibilizaram as plataformas em formatos pagos, não era necessário gravar aulas, enviar para as pessoas, enfim. E o que teve de particularidade para os meus alunos, né, no sistema francês é que o equivalente do Enem, o BAC, ele foi suspenso. Então os alunos eles vão ser avaliados, não é que ele foi anulado, mas a nota será feita a partir dessa avaliação, das avaliações ao longo do ano, antes e agora no pós-quarentena. Então eles não vão ter, né, a dificuldade, enfim, em termos da prova e a desigualdade do ensino, porque teoricamente as notas mais importantes são aquelas que antecedem o período da quarentena. Durante a quarentena, os alunos também não podiam ser avaliados. No ensino médio profissionalizante, enfim, na educação de base, né, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. No caso da escola, mais uma vez, e aí falando onde eu trabalho, né, que é uma instituição privada, os alunos têm
níveis de renda muito distintos, assim. Embora seja uma instituição privada, a particularidade do ensino profissionalizante na França é que esses alunos eles são empregados por empresas que custeiam o ensino deles. Embora tivesse a plataforma, não tenha tido problema da minha parte. Obviamente, mesmo num país em que o acesso a recursos digitais é mais igualitário que o Brasil, o acesso à internet de qualidade, ter um computador pessoal, não era exatamente uma possibilidade para todo mundo. Em alguns casos, a escola disponibilizava tablets, né, porque ela já fazia isso no ano letivo regular. Outros alunos seguiam com o celular, o que podia ser muito complicado, principalmente no termos de exercício e participação mesmo no curso. Teve aluno que não conseguiu seguir, a gente tinha a indicação de gravar para que eles tivessem a possibilidade de assistir depois as aulas, mas aí isso foi um dos problemas identificados, porque nem todos nós estávamos autorizados a começar esse tipo de procedimento. Uma vez acabada a quarentena, a gente volta a poder avaliá-los, mas as aulas continuam sendo à distância. Em termos da pós-graduação, as pessoas têm um nível de renda mais alto, porque é uma instituição paga muito onerosa, assim, muito cara. Então essa não foi realmente uma questão entre os alunos, da acessibilidade, enfim. Mas, como os alunos também do ensino médio, existe a dificuldade de concentração de passar 3 horas, as minhas aulas são de 3 horas, seja no ensino médio, seja na pós-graduação, diante de um computador, em que a interação realmente era muito, muito difícil. Os alunos todos se mostraram muito abertos à experiência, porque eles reconheciam aquilo como melhor do que parar o ano letivo, digamos assim. Mas do lado dos professores, o que eu tenho acompanhado é realmente uma reclamação quanto ao volume de trabalho, que em geral aumentou para todos nós, assim. E fora a dificuldade do que é a gente organizar uma aula quando o interlocutor é alguém que a gente não está vendo, quando a gente tem dificuldade de observar mesmo qual é o nível de atenção do aluno quando você não o vê, quando ele não participa. Inicialmente a motivação era bem maior e a gente vê que com o tempo os alunos eles vão ficando desanimados, porque essa parte, quando eles começam, a linguagem digital eles são muito habituados em geral, na experiência que eu tenho. O problema é que realmente tem esse cansaço de você passar às vezes o dia inteiro na frente de um computador. Para os alunos de educação profissional isso era ainda mais particular, porque além das aulas, eles também trabalhavam à distância para aqueles que não foram para o que foi chamado de desemprego parcial. Então, por enquanto, não se tem falado na França, né, em anular o próximo ano letivo, ou as instituições ainda não propuseram, como foi o caso nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em que já se propõe que o próximo ano seja todo à distância. Isso não está sendo ainda cogitado na França, até porque o corpo educacional é bem reticente a essa possibilidade. Mas é um período de mudança e é importante esperar para ver como a situação vai evoluir. A partir desses 3 relatos, eu queria chamar a atenção para 2 aspectos. O primeiro deles diz respeito justamente ao acesso da educação remota nos diferentes países. O que a gente observou é que há de fato uma distinção entre os acessos, né, assim, dos estudantes à internet, aos dispositivos nos diferentes países. E que isso corresponde à desigualdade que a gente observa a nível global. Por outro lado, o que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de que, ainda que asseguradas as condições necessárias de materialidade para acesso à educação remota, o relato a respeito da experiência da França nos faz refletir que esse é um debate maior que a gente precisa enfrentar, né? Mais do que assegurar o acesso à internet, aos dispositivos para acesso aos conteúdos escolares, é urgente que a gente reflita sobre a constituição mesmo, a concepção de uma educação remota, de uma educação à distância, e em que medida, né, a gente a compreende enquanto um potencial educativo, né? Existem outras variáveis que perpassam essa relação da educação não presencial que precisam estar presentes nos nossos debates, né? Então, assegurar os meios de acesso, obviamente, é urgente, se faz necessário, mas não, de maneira alguma, resolveria os dilemas apresentados por essa modalidade de educação.
E um segundo aspecto que esses relatos de experiência me provocam a refletir, e que é mais de fundo, diz respeito justamente aos projetos de educação disputados nesse contexto de pandemia de Covid-19 e que tendem, né, que podem se fortalecer pós-pandemia. E aqui eu estou me referindo ao lugar ocupado pelo professor, ao lugar ocupado pela família, ao lugar ocupado pelas próprias estratégias de educação à distância, que são sim, ou educação remota, que são sim importantes, mas que precisam ser politizadas, precisam ser compreendidas de uma maneira mais ampla, mais abrangente, né? É preciso que a gente dispute, né, esses sentidos e significados que a educação escolar passará a ter a partir dessa experiência que nós temos vivido.